Olá, você que nos ouve. Bem-vindo à primeira edição do podcast Amazonita. Eu sou a Fabíola. Eu sou a Ana. E hoje a gente vai discutir sobre um curta-metragem chamado Um Ramo, de 2007, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra. Esse curta, ele segue a história de Clarice, que é interpretada por Helena Albergaria. E essa personagem é uma mulher comum, é uma mulher normal de classe média. Ela é mãe, ela é professora e ela tava vivendo a vida dela normal até então. Só que um belo dia nasce um ramo de seu pulso. E ela trata até com bastante naturalidade, ela só tira, mas conforme o curta vai progredindo, nós vemos mais ramos nascendo dela e ela vai sendo coberta por folhinhas. E essa é a parte que faz o curta até então muito mundano, muito comum, começar a ser bizarro e inquietante. E esse elemento fantasioso que se insere dentro dessa narrativa que seria totalmente cotidiana, corriqueira, e é o verde, e é as folhas, a gente consegue captar isso desde o início até o final do curta, pela direção de arte, tanto dos cenários, na construção do cenário do quarto do filho dela, da cozinha, da sala, tanto com a construção dos figurinos, que ao decorrer da história a gente vai descobrindo e vai vendo cada vez mais tons de verde, tanto na roupa do marido quanto na roupa dela. Enquanto ela tenta se cobrir, ela se cobre com roupas de manga comprida, mas as roupas ainda assim são verdes. Sim. Isso ajuda na construção de uma narrativa muito interessante, com o aumento do suspense, do mistério, e a gente vai ficando curioso para saber o que vai acontecer com a Clarice, do que está acontecendo com o corpo dela e tudo mais. Quando eu vi esse curta pela primeira vez, eu fiquei assim, porque a gente se pergunta muito, né, a mensagem que ele tá querendo passar, que eles estão querendo passar com isso. E a minha interpretação, quando eu assisti, foi que ela era uma planta. Tipo, que ela, não, obviamente, mas que ela é uma pessoa assim, que não faz tanto a diferença. É como se quisesse simbolizar isso, uma pessoa que só tá lá existindo. E ela vai pouco a pouco se tornando parte do ambiente, ela vai virando uma planta. Essa foi a interpretação que eu tive. Assim. Isso é uma coisa muito interessante, como que a narrativa segue, porque ela abre espaço para muitas interpretações. Porque, por exemplo, quando eu assisti pela primeira vez, eu senti muito mais essa relação dela como se ela estivesse se transformando mesmo na mãe natureza, sabe? Faz sentido. Ao observar vários elementos do decorrer do curta, como quando um passarinho entra no quarto do filho dela e ela pega ele e devolve ele para a natureza. Quando ela tá no mercado, ela vê uma manchete e ela fica um pouco abalada, né? Quando ela vê a manchete de uma baleia encalhada na orla da praia. E eu enxerguei muito mais essa relação dela entre o urbano que ela está inserida em São Paulo, com ela tendo uma empatia maior com a natureza. Eu enxerguei isso como se ela tivesse essa relação como mãe natureza, algo assim, visto que ela, essa imagem que foi construída dela como mãe e dona de casa. Sim, e ela pouco a pouco também vai parando de... Ao menos uma interpretação minha foi que isso faz sentido, mas parece que ela vai deixando de ser humana, sabe? Ela vai se preocupando muito mais com os assuntos relacionados à natureza que com assuntos de sabe? Como, por exemplo, quando ela é parada por aquela mãe de aluno no supermercado. Quando ela é parada no supermercado pela mãe da aluna dela. E ela vai conversar sobre coisas fúteis, ela não se importa muito. Agora, quando o filho dela, por exemplo, bate no vidro do peixe, ela fica muito brava. Então, ela sente uma ligação muito maior com o natural mesmo, com a natureza, enfim, que com humanos. Exatamente. Como se a empatia dela aumentasse realmente em questão desses aspectos da natureza, dos animais. Né? E isso é o que é muito interessante, porque eu já li outras interpretações diferentes da minha e da sua, e esse curta ele termina de uma forma aberta, que a gente consegue teorizar e entender de formas diferentes a cada vez que a gente assiste, e inclusive teorizar sobre o final e o que aconteceu depois com ela. Isso faz a gente ter essa noção de suspense, de inquietação, né? Porque, cara, a gente fica muito inquieto porque ninguém sabe o que tá acontecendo.
Ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe o que aconteceu no final. Ela no chuveiro, que ela termina se regando. Mas ninguém sabe se é o que realmente estava passando pela cabeça dela. A interpretação que eu tive é que ela aceitou que as mudinhas dela estavam crescendo e que ela resolveu abraçar esse lado dela, ao invés de tentar arrancar. Mas... Pra mim já ficou mais em aberto dessa questão de será que ela se aceitou, porque as mudas que mais são crescidas é exatamente nos lugares menos visíveis para ela, nas costas e na parte de trás da coxa, essas coisas. Nas outras ela não deixou crescer, mas será que naquele momento ela decidiu se aceitar, ou ela desistiu de buscar, ou ela estava realmente tomando banho para se internar no hospital? Para mim fica em aberto essa questão. Exato. E o intuito desse filme, que dura menos de 15 minutos, é justamente adicionar esse mistério em uma atmosfera totalmente cotidiana. E essa é realmente a magia desse curta, porque ao receber esse twist, né, do surreal, ele se torna bem mais interessante e atiça os curiosos, como eu, e acredito que a escolha final do curta permita ainda mais com que a gente permaneça pensando sobre a Clarice, mesmo após os créditos. Pois é, e esse é um filme muito bem construído para a duração que ele tem. Consegue encontrar um ramo no filme para assistir de graça. Quando vê, manda pra gente também as suas impressões e a sua teoria. O que terá acontecido com Clarice? Até a próxima!